Você já ouviu a frase lixo entra, lixo sai? Bom, é claro que essa frase ela é verdadeira. E um bom sistema, um sistema qualquer de machine learning, precisa de bons dados para funcionar bem. Mas como descobrir se você tem problemas de dados ou não? É isso que vamos ver na aula de hoje. Então hoje nós vamos falar sobre problemas de dados, desvio e assimetria, né, que é chamado de skew, ou skewness, desvio de dados de conceito, assimetria do esquema, né, assimetria da distribuição, skew da distribuição, e detecção de problemas de dados. Então, desvio, né, e assimetria. Desvio, qual é a diferença? Qual é a definição de cada um deles? Desvio quando há mudanças nos dados com o tempo, né? Como dados coletados uma vez por dia, ao longo dos dias, e semanas ou meses, esses dados estarão naturalmente diferentes. Isso é um desvio ou drift de dados, né? E também temos aí a assimetria ou skew, que seria o quê? Seria a diferença entre duas versões estáticas, né, ou fontes diferentes. Eu vou falar mais sobre isso mais na frente. Como um conjunto de treinamento e conjunto de serviço. Aqui a gente não chama de conjunto de testes, né? Porque o dado está sendo servido, então conjunto de serviço. Então, um pipeline típico de machine learning seria, pega os dados, faz um processamento em batelada, né, junta um monte de dados e processa. E durante o serviço, tem os requests, né, as requisições, e o processamento em tempo real. Então, se seus dados são diferentes ali entre o treinamento e o serviço, você vai ter problemas. Aqui a gente tem um exemplo de degradação do modelo, né, ou piora do modelo. Aqui um exemplo é de mensagens e você vai descobrir se o usuário é um usuário de verdade ou é spam, né? E aí, por exemplo, no dia 40 ali teve um update de software, né? E passou a todo mundo mandar mais mensagens, tanto o spam quanto o usuário de verdade ali. E aí, se você mantém, por exemplo, se você mantinha um limiar aqui um limiar duro, né, de 15 mensagens ali por minuto, né, como para separar spam de pessoas normais, depois dessa atualização todo mundo vai virar spam e isso vai te dar um grande problema. Então, esse é um exemplo aí de desvio de dados, né. E aqui um exemplo de desvio de conceito, quando os dados, né, de treinamento, os dados de serviço eles são diferentes dos dados do treinamento, né? Nesse caso, houve uma mudança de conceito aqui. Então, no serviço, todo mundo passou como se comportar diferente, né? Durante o serviço, durante o sistema de produção. Então, a linha que você utilizava em treinamento, ela não serve mais para o serviço e aí você vai ter problemas. E aí, como que a gente detecta esses problemas de dados? A detecção de assimetria ou skew de esquema. Então, por exemplo, quando os dados de treinamento e serviço não estão em conformidade com o mesmo esquema, você treinou o seu sistema esperando que certa característica fosse um float e durante o serviço isso mudou, passou a ser uma string, por exemplo. Então, mudou o esquema de dados, né? Isso pode acontecer. Outro tipo aí de detecção seria a detecção de assimetria de distribuição. A gente tem, por exemplo, o desvio de dataset, ou desvio de covariável de conceito que eu vou falar mais em seguida, né? E isso requer uma avaliação contínua, né? Se você não tiver um sistema para detectar esse problema de dados, você não vai conseguir perceber que seus dados foram modificados aí. Então aqui a gente tem uma definição um pouco mais matemática dessas diferenças de desvios, né? Aqui em cima você pode ver as probabilidades, né? Como que vai ser um desvio de dataset, né? É quando as distribuições, né, essas aqui, as distribuições conjuntas entre de x e y não são as mesmas entre treino e serviço. Já o desvio de covariável, né, covariate shift aqui, se refere, na verdade, à mudança na distribuição das variáveis de entrada entre os conjuntos de treino e serviço. Em outras palavras, né, é quando a distribuição marginal
de X não é a mesma entre treino e serviço, mas a distribuição condicional se mantém, como você vê aqui, né? A distribuição de Y dado X se mantém, mas a distribuição do X em si, ela não se mantém. Um exemplo disso aqui é a câmera utilizada no seu serviço de visão computacional, queimou uma lâmpada lá e está mais escuro, né? Então, o X mudou, a entrada mudou de distribuição, está mais escuro, né? Já o desvio de conceito se refere, né, como a gente vê aqui no final, se refere à mudança na relação entre as variáveis de entrada e saída, né? É quando a distribuição condicional se modifica, né? Então aqui a gente tem quando, por exemplo, a distribuição da anotação é modificada. Então você tem um desvio de conceito aí. E a gente tem um esqueminha aqui simples, né, para a detecção de enviesamento, né, de skew. Então você vai ter os seus dados de treinamento, vai pegar as estatísticas, né, dele e o esquema. E vai pegar os dados de serviço e comparar, né, validar essas estatísticas, se são iguais, se não são. Detectar as anomalias de diferenças entre as distribuições de treinamento e serviço, como a gente viu agora, e realizar alerta e análise para algum humano, algum engenheiro, um analista, observar o que é que aconteceu. É isso aí.